Olá, pessoal. Nós vamos dar continuidade à nossa série sobre extraterrestres, né? E eu quero iniciar esse vídeo, mais uma vez pedindo a você que você contribua para o nosso canal, deixando o seu like, tocando o sininho de notificação, se inscrevendo no canal, tá? Como diz o pessoal, é, faça aquilo que a sua mente, o seu coração desejar, tá? Faça isso e nos ajude, beleza? Pessoal, primeiro eu dei uma introdução no vídeo anterior e eu quero dizer isso aqui para vocês, tá? Focar nesse assunto requer muita tranquilidade, muita calma, muita serenidade. Porque de um extremo nós temos o negacionismo e do outro extremo nós temos o excesso de fantasia a respeito desses seres. Tá? De alguma forma, os vídeos vão estar interligados, mas vão variar muito para a gente colocar alguns contextos dentro desse tema. Tá? Algumas pessoas talvez vão pensar que o que a gente está fazendo aqui não são afirmações, tá, de cunho, diríamos assim, de cunho filosófico. É evidente que a vida ela tem as suas formas de existência. Mesmo nós aqui na Terra, temos os vegetais, os animais, os minerais, e todos em grau menor ou maior, tá, tem o seu sentido de existência, porque você, por exemplo, percebe a diferença da alma vegetativa da alma animal. Porque a alma vegetativa, o que o vegetal faz? O vegetal fica ali, ele se nutre do que tem, né, do sol, da água, e ele fica ali parado. É aquele termo, fulano está vegetando, né? Porque quer simbolizar uma pessoa que está extremamente parada. Ok? Quando você passa para o mundo animal, a vida animal, aí você já consegue ver que o mundo animal, a alma animal é diferente. A alma animal o animal já vai atrás da comida, ele já caça a comida, ele vai buscar, ele já não está parado. E aí quando você passa para a alma humana, aí você diferencia da alma animal, porque como os animais nós temos também instintos, mas nós temos uma operacionalidade no cérebro chamado de razão. Tá? Então, o controle das nossas, diremos assim, dos nossos instintos está sobre a nossa razão. Ok? Nós somos seres instintivos. Nós temos um cérebro reptiliano, certo? Nós temos um cérebro de seres mamíferos, e aí nós temos todo o processo instintivo. Dado esse aspecto, eu vou diminuir aqui e nós vamos dar uma olhada aqui nisso. Aqui, ó. Os extraterrestres na história, o contato e a criação de uma sociedade de paz. Vamos lá. O contato e o trabalho com símbolos e arquétipos do inconsciente. Porque isso aqui também é muito importante, porque a questão dos extraterrestres está ligado
arquétipos, tá? Que nós criamos no nosso inconsciente, no nosso imaginário coletivo. Isso também atrapalha muito, porque como seria que... Imagine você dá de cara com... Um belo dia você acorda e abre a sua porta e dá de cara com um ser que meio estranho, né? Tá? Que tem os olhos grandes e tal, fisiologicamente, esteticamente ele é diferente de você. Nós já temos dificuldade de lidar com próprios humanos. Tá? Nós já temos dificuldade. O outro é da outra cor, a gente já tem raiva. Nós humanos, sapiens, olha só, o grau nosso. Em que grau nós chegamos? Nós somos capazes de suportar diferenças ideológicas, de cor, de opção sexual. Agora você imagina você ter que lidar um belo dia com um ser que você supostamente imagina que ele seja daquele tipo, né? Que as figurinhas nos mostram por aí, tá? Vamos supor, né? Já imaginou você... Olha só, né? Já imaginou você dar de cara com criaturas como essas que são humanoides? Eles têm de ter uma semelhança muito próxima conosco. Tá? Nós estamos falando de aspectos estéticos. Tá? Nós estamos falando de arquétipos, que é o que a gente tem na nossa cabeça hoje. Tá? Isso aqui é um tipo de chamado por alguns de Greys, só que numa estatura um pouco maior. Né? Agora imagina, né? Isso aqui não tem nada a ver com o que eu quero, vou para cá. Tá? Imagina que nesse ambiente aqui tem seres desse tipo. Tá? Tem seres desse tipo. Tá? Vamos supor mais ainda que existam seres assim, ó. Né? Que muitos prefiguram, né, usam esse arquétipo aqui para designar os Anunnaki. Aqueles que teriam dado origem à vida na Terra. Né? Eu estou mostrando isso porque há alguns anos atrás, se você falasse isso para mim, eu entraria, eu já discutiria de antemão com você, porque eu iria dizer para você que eu acredito na criação de Deus. Eu não acredito em intervenção, eu não acredito... Para dizer para vocês, eu durante muito tempo, quase 30 anos da minha vida, eu passei defendendo esse livro aqui. A criação, ex nihilo, o dogmatismo, a teologia. Tá? Então, esse é um resumo da minha história. Eu falava que ia ter os demônios, anjos caídos, essas coisas aí que os outros continuam falando, essas bobagens. Tá? Esses fundamentalistas que tem canal aí no YouTube e que falam cada coisa que às vezes eu acho que nem eles mesmos acreditam no que eles estão dizendo, mas eles dizem porque eles precisam sobreviver no YouTube. Então, uma forma de assegurar uma comunicação do alto, tá? Conceito de céu, com baixo, terra. Por quê? Porque se você olhar, Jesus disse certa vez o seguinte: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima.
Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Ele usou várias vezes essas expressões. O meu reino não é deste mundo, desse sistema, dessa realidade. Então imagina isso aí. Ah? Por trás do fenômeno, o reencontro consciente com o centro espiritual supremo. Na verdade, por detrás da busca da vida extraterrestre está a tentativa do ser humano de descobrir o sentido da vida. Porque, no fundo, o ser humano se sente só no universo. Tá? Essa é a ideia. É isso que, no fundo, todos nós estamos buscando. Porque se nós encontrarmos com eles talvez nos deem respostas às perguntas que a gente tem. A grande questão é saber, eles têm as respostas para nos dar ou eles também estão em busca de respostas? A ampliação do campo da consciência, do contato, tá? Surgimento de uma nova consciência mais liberta, sem dogmas, isso aqui é muito importante, propensa a vivências do sagrado. A busca é a busca do transcendente, a criação de uma nova humanidade e a vinda de um novo tempo. É isso que está também em jogo quando nós estamos falando de seres, desses seres. Que eu volto a dizer, toda vez que você carimba alguma coisa com o nome extraterrestre, seres dimensionais, seres não sei do que, seres isso, porque você tem que dar conceito. Lamentavelmente, nós temos que dar conceito. E isso é uma das coisas que talvez dificulte muito o contato com esses seres. Talvez até porque eles vêm analisando a humanidade e vêm percebendo que a humanidade ela se autodestrói. Se nós somos capazes de fazer guerra com outro povo onde são da nossa... sabe, são humanos como nós somos capazes de matar, imagine seres que seriam esteticamente diferentes da gente. É uma ameaça. Tá? É uma ameaça. Seguindo. Tá? Todo mundo conhece a história da tal... e eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, não vou aprofundar agora. Mas todo mundo conhece a tal história da teoria da Terra Oca, né? Bem aqui nessa coisa aqui tem a foto do satélite mostra que tem uma espécie de buraco aqui na Terra. Tá? Que é o que reporta essa figura aqui. Essa é uma ideia, uma teoria que surgiu já há muito tempo, e de que dentro da Terra existe um Sol, existe natureza, existe animais, e que seria chamado de Agartha, tá? Ou Shambhala, que seria a capital. Né? Algumas pessoas, inclusive, falam hoje que eles são os verdadeiros, eles são o governo oculto da Terra, que como nós moramos aqui na superfície, nessa teoria. Gente. Não estou pedindo para você acreditar nisso, não. Estou dizendo, estou contando a história para a gente se situar dentro desse processo de criação de arquétipos que ao longo do tempo foi se colocar. Preste bem atenção, existem verdades sendo contadas com mentiras e existem mentiras contadas como verdade. E aí é por isso que você tem que ter um olhar de investigador, um olhar de investigação. Lembremos-nos aí, eu vou dizer para você, vamos lembrar, o Novo Testamento e a ideia que tinha
semítica era de que existia uma região que eles chamavam de inferior da Terra, onde supostamente habitariam seres. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Ora, só se pode dobrar joelho debaixo da terra se existir vida debaixo da terra. Se não existir vida debaixo da terra, não se pode dobrar o joelho. Como é que alguém vai dobrar o joelho para o Cristo cósmico se não tem vida? A questão é saber, tá? E aí há uma questão, que se esta ideia for verdadeira, a Terra é oca. Então, portanto, nós estaríamos dizendo que o núcleo não existe aquele núcleo da Terra, de ferro, fogo, quente, manta externa, manta inferior, manta superior, porque aquilo geologicamente não existiria. Isso é uma hipótese. Tá? O general Byrd, não? General Byrd, é que saiu com essa conversa quando ele fez a expedição à Antártida. Então ele conta no diário dele que ele entra por uma espécie de... Ele é sugado para dentro dessa coisa aqui e ele é recebido por seres aqui. Agora vejam, eu particularmente não estou descartando essa ideia, não. Não estou. Mas acredito que o general Byrd, na verdade, ele viu outras terras e não entrou dentro dentro da esfera. Para mim, ele criou esta concepção, esta ideia, ou ele supostamente acreditou que isso teria acontecido, quando, na verdade, na minha impressão, ele, na verdade, sobrevoou outras terras que são desconhecidas, que estão dentro do universo Terra, são extensões da Terra base, mas que não são conhecidas por nós. Tá? Isso aqui é importante a gente dizer. Tá? Bem, então, veja, há quem hoje conta, e eu vou fazer um vídeo específico sobre a Agartha, né? Não é a Agartha, sobre Shambhala, porque há realmente aí do jeito que ele falou lá, o general Byrd, os seres que habitam lá têm muita semelhança com aquele que eu apresentei agora há pouco, seres altos, né? Eles não falam, a linguagem é mental, mas você entende o que eles estão se comunicando com você via telepática, né? E que algumas regiões do planeta têm entradas para essas terras. Inclusive no Brasil, né? Lá não sei se é Serra do Roncador, né? E de que índios brasileiros teriam conhecimento de que isso é verdadeiro. Tá? Bem, eu não descarto isso. Até porque culturas antigas já falavam que haveria vida debaixo da terra, né? Chamam esses lugares de Tártaro, de ínferos, lugares inferiores, né? É daí que também vem a ideia de inferno, gente. Porque inferno quer dizer lugar inferior. Lugar inferior de quê? Da terra. Daí então que existia uma existência aqui, uma existência intermediária na terra e uma existência dentro da terra. Essa seria mais ou menos uma lógica que nós deveríamos adotar nesse conceito. Agora, se os seres habitam aqui, eles não podem ser considerados extraterrestres.
Tá? Se eles estão na Terra, eles não são extraterrestres. E se estão aqui, eu já fiz vídeo sobre isso, consideram que são seres que não conseguiram passar pelos portais de volta. Tá? E aí tiveram que, né, tiveram que voltar e ficar na Terra. Mas como eles não poderiam conviver aqui na Terra, bem, existem pessoas por aqui, pelo Brasil, inclusive, que dizem ter contato com esses seres. Já existem livros falando sobre isso, né? Pessoas de muita seriedade dizem ter contato com eles e que eles são os verdadeiros governantes do planeta. Mas aí eu vou, depois de, eu mostrei isso aqui para vocês, né? Mostrei isso aqui para vocês. Porque o que é que eu penso? Eu penso que exatamente isso aqui, ó. De alguma forma, seres supra-humanos, metamorfos, humanoides, esses seres aqui, gente, eles estão em algum espaço do universo Terra, tá? Estão em algum espaço do universo Terra. Agora, ninguém sabe se eles estão separados de nós por uma película dimensional. Essa película dimensional muitas vezes acontece de ser rompida, e aí acontece da gente acabar entrando em contato. Se você, por exemplo, vier na Amazônia, você vai ver muitas lendas dos tais encantados, os seres encantados. O que são os seres encantados? São seres que não morreram, que simplesmente desaparecem e passam para uma outra dimensão da natureza e se se encantam na natureza. Aí vocês vão encontrar aqui várias histórias na Amazônia de seres encantados. A encantaria amazônica tem muita história. Inclusive eu tenho um livro, depois eu falo sobre ele. Não um livro meu, um livro de pesquisa. E você vai ver que isso tem alguma coisa, em certo sentido, a ver com essas pessoas que acabam ultrapassando o limite, o limiar, tá? E atravessam para um outro mundo. O que acontece para lá, bem, aí não se sabe, certo? Mas existem essas histórias. Então a gente precisa estar atento, conectado. Por isso que eu estou falando que é preciso a gente ter uma lupa, os olhos de pesquisador, para correr atrás de fatos. Ok? E aí, quando você pega esse livro aqui, que eu ainda não vou entrar nele, você vai descobrir que os árabes acreditavam que entre a criação dos chamados anjos e a criação dos humanos, Deus, o Alá, Javé, o Jeová, criou seres intermediários, que eles chamam de djinn, ou gênios. Tá? Eu ainda não vou entrar em contato. Tá? O livro de Urantia também fala que tem seres chamados intermediários, que são divididos em dois grupos, os primários e os secundários. Também não vou aprofundar ainda, eu quero que a gente siga nessa reflexão. Eu estou citando alguns exemplos para nos fazer entender de que será que nós estamos falando de seres de fora da Terra ou estamos falando de seres que estão dentro do universo Terra, da Terra infinita, da Terra base, mas que são esteticamente diferentes da gente, mas que guardam um certo grau de, diríamos assim, de parentesco, só que em um nível um pouquinho superior, tá? Então eu quero assim que você entenda que a gente está levantando aqui hipóteses, especulações, teorias,
E isso não está errado, gente. Não está errado. Isso é que dá sentido à nossa existência, a nossa capacidade de busca, tá? De buscar resposta. Se você ficar sentado no seu canto e achar que em algum momento uma navezinha vai descer no fundo do seu quintal e você vai sentar na sua frente e vai dizer, olha, Deus existe, Deus é aquilo, eu acredito que eles próprios não têm respostas para essas perguntas filosóficas nossas. Eles estão, talvez, em busca muito mais do que a gente. Porque para nós apresentaram um falso Deus. Mas o que apresentaram para eles? Tá? Então vamos lá. Há quem acredite que esses OVNIs, objetos voadores não identificados, na verdade saem daqui, tá, para aparecer nas nossas terras. Eu acredito que de alguma forma realmente os OVNIs não vêm de fora. Não vêm. Tá? Porque tem algumas coisas muito estranhas no meio disso tudo. Tá? Então, essa é mais ou menos o que se acredita. Sigamos. Tá? A evolução do termo disco voador de 1940 a 1970 na imprensa, né? Como foi que isso foi evoluindo? Antes de se descrever objetos aéreos circulares de grande velocidade, e se acreditava que eram armas secretas ou da União Soviética ou dos Estados Unidos. E isso também hoje não pode ainda ser descartado. Ainda que nós possamos dizer assim, não, mas nós não temos tecnologia suficiente para fazer o que esses OVNIs fazem em um grau de velocidade imenso, vindo de trás para frente para trás, fazendo, né, violando a lei da gravidade. Então, tá? Mas, mesmo assim, vamos deixar isso dentro de um parêntese. A tese do ex-major Donnelly Keough, né? Keough, eu acho que é isso. Os discos são naves extraterrestres. Relatos de pessoas que alegavam ter contato com extraterrestres. Foi evoluindo ao longo do tempo, tá? Extraterrestres habitando o mundo subterrâneo. Isso também foi evoluindo ao longo do tempo. Militares dando depoimento a favor da existência dos extraterrestres. Você vai encontrar muito. Tá? Hoje, mais do que antes. A palavra extraterrestre. Quando você vai ver a iconografia dos não tetrápodes, porque os seres humanos são tetrápodes. Ah, Robson, eu quero saber o que é tetrápode. Então eu recomendo que você não fique aí só esperando a comida cair. Vá lá no Google e pesquise o que é tetrápodes. Tá? Então, se acreditava, né, que o ser humano é tetrápode. Mas veja, as lendas no nosso planeta falam de seres que não são tetrápodes. Tão importante que não deveriam ser terrestres, porque o terrestre é tetrápode. Seres terrestres são tetrápodes. Tá? Então vamos lá. Há, por exemplo, a história de Tupã, na Amazônia. A divindade indígena é vira-onça,
tá? Ele se transforma em rio. Tá? Isso aqui é só para dar uma ideia. Tá? Os deuses gregos eram capazes de se transformar também, mudar de forma, sofrer metamorfose, tá? Então entrariam dentro do grupo dos metamorfos, certo? Vamos lá. Pode reparar aqui que essa aqui é a figura na Amazônia, né, deste ser chamado, ele tem o pé para trás, tá? A nhanga, a curupira, alguns chamam de vários nomes na Amazônia, mas ele também é um ser chamado ser encantado. Mas ele não parece ser um tetrápode. Mas se ele está na Terra, então nós temos que definir o que é terrestre e o que não é terrestre. É aí que está a questão. A questão também está na filosofia antropológica que nós devemos desenvolver. Porque senão nós estamos, às vezes, sem entender como é essa questão. Então, o que é que a gente tem definição de que uma pessoa é terrestre? É que ele é tetrápode. Nada além disso. Tá? Então, aqui é uma divindade grega, veja que ele tem 3 olhos. Não é tetrápode. Tá? Ó, aqui, outros exemplos. Este ser que tem corpo de peixe e o resto humano. Também tem a ver com as lendas contadas na Terra. Tá? A mesma figura aqui tem asas. Tá? Então, vão observando que a iconografia no mundo mostram seres não tetrápodes. Quer dizer, que em tese não deveriam ser terrestres, considerados terrestres, porque não se encaixam dentro do padrão filosófico e antropológico do nosso ser. Tá? Falando a respeito ainda sobre a questão de Shambhala, porque vocês viram lá atrás, né? A Terra seria oca, tem lá a Shambhala é a capital de Agartha, tá? Nicolas Roerich, em 1920, disse: os avistamentos de UFOs são comuns no Tibete e os lamas identificam as aparições com as atividades de Agartha. Os lamas do Tibete, e quem já esteve lá sabe que existe muitas aparições lá de OVNIs, né? E que eles consideram que isso são manifestações, são atividades de lá de Agartha, né? Que na verdade a capital é Shambhala, né? Ou Shambhala. Então, muita gente séria sabe que desses fenômenos, né? Fenômenos aéreos, diríamos. Tá? René Guénon, inclusive eu vou usar um texto dele a respeito disso aí, tá? Chamado O Rei do Mundo, que ele vai dizer exatamente que quem governa o planeta, na verdade, são esses seres que estão lá, dentro da Terra. Tá? Giovanni Giacomo Casanova, em comentário literal sobre os primeiros 3 capítulos do Gênesis,
tá? Ele fala sobre os micramicrons. Depois dei uma pesquisada que esse assunto é muito interessante, tá? Os megramicrons, tá? E os livros de Zacarias Sitchin em O 12º Planeta. Joaquim Fernandes e Fina Dharma investigando sobre os extraterrestres em Fátima. E eu já mostrei isso aqui. Tá? Eu já mostrei isso aqui, ó. Ok? Eu não sei se eu vou encontrar de novo, mas eu mostrei. Está aqui, ó. O que a jovem Lúcia viu era essa figura aqui. Porque esses pesquisadores que eu citei agora o nome lá, tá? Eles fizeram uma longa pesquisa e detectaram que a imagem era essa aqui, tá? E que essa figura sempre vinha acompanhada desse objeto aqui. Ok? Então, por aí você vai tirar que quem fala dessas figuras? Exatamente o Joaquim Fernandes e a Fina de Arma. Tá? Eles fizeram uma pesquisa sobre Fátima e alguns documentos são mantidos em sigilo pelo Vaticano. E aí criaram aquela imagem de Nossa Senhora de Fátima, aquele texto, aquela que não tem nada a ver com o que a menina viu. Pegaram a vidente, né, a Lúcia, socaram num convento trancado lá e apresentaram ao mundo uma falsa. Totalmente falsa. E todo mundo sabe dos segredos de Fátima. Que não é aquilo lá. Aquilo que eles falaram lá é tudo bobagem. Agora, se observa claramente que esse ser não tem nada a ver, e nem a nave onde você chegava tinha nada a ver com nada de lá do céu, no céu no sentido religioso. Tá? Muito bem. A palavra extraterrestre, todo mundo compreende bem isso aqui, né? Porque que os terrestres, geralmente, total de membros, 4. 2 pernas, 2 braços. Ok? Isso aqui é o homem. Toda a Terra aqui, ó. Agora tem seres terrestres que têm 2 pernas e 2 asas. Tá? Achados na Tailândia. Aí tem seres que têm 6 membros, 2 pernas, 2 braços e 2 asas. Sereias, anjos, Oriente até a Ásia, tudo fala sobre eles. Outro tem 6 também, tem 4 pernas e 2 asas. Pégaso, grifo, tá? Os touros alados na zona do Mediterrâneo, tá? Na Ásia. Outros têm 4 pernas, 2 braços, tá? Caso do centauro na Grécia. Agora, extraterrestres, aí aparece aqui, tem 6. Por quê? Vamos lá. Porque não se encaixariam como tetrápode. 2 pernas, 4 braços. É só olhar a figura do Vishnu, que é a divindade
é dos indianos, tá? Outros seres têm 8, 2 pernas, 2 braços, 4 asas. Gênio de asas duplas, próximo ao Oriente. São gênios, beleza? São jeans, ok? Olha, tem figuras com 8, tá? Tem figuras com 10, 2 pernas, 8 braços, o Durga, né? Domínio cultural indiano. E aí tem seres até com 16. Esses seres todos são descritos em algumas culturas espalhadas pelo planeta. Ok? A palavra, o prefixo extra da palavra extraterrestre refere-se a tudo que está fora da Terra, tá? Ou não é humano. O conceito de ser humano embasa-se em 2 pontos principais: o princípio anatômico e DNA. E aqui é que está o X da questão. Primeiro, anatômico. A nossa anatomia, a nossa fisiologia, tá? Diz o quê? Que nós somos humanos. A gente encontra com alguém na rua, é humano, porque anatomicamente está dentro desses padrões. Então, a anatomia humana é tetrápode. 2 braços, 2 pernas. A hora que você encontrar um ser humano por aí com 4 pernas, tá? 2 braços, você pode ter certeza de que ele não é um tetrápode. Tá? Seguindo aqui, até para o nosso vídeo não ficar grande, o conceito de ser humano como categoria de raça dos gregos, a modernidade, ausência de definição. Por que ausência de definição? Porque já existe no mundo pessoas fazendo cirurgia para pôr rabo, para pôr pele de onça. Já existe, gente. Gente que está se descaracterizando anatomicamente de ser humano. Tá? O conceito de extraterrestre como oposto ao terrestre, multiplicidade conceitual. Porque vocês lembram dessa figurinha aqui, que é a figura do filme, né? ET. Né? Certo? Extraterrestres na história. Tem um título do livro de Jacques Berger. O autor distingue o tema extraterrestre dos UFOs. Ou antes, não os sobrepõe. Quer dizer, ele faz a diferença entre extraterrestre e UFOs. Tá? Objetos voadores não identificados. Tá? A literatura moderna e a confusão com o tema, porque agora na nossa literatura é que começou a se criar uma confusão. Você vê bem aqui nessa imagem, que é uma imagem tirada lá da Antártida. E essa foto aqui não é mentira, não. Até que se prove ao contrário, não é mentira. A gente vê nitidamente que tem um objeto numa fenda, dentro de uma fenda, na Antártida. Vem aqui, ó. Tá? Muito bem. Aqui continua aquelas figuras. Ó, o arcanjo Miguel tem 2 asas, 2 braços, 2 pernas. Não é tetrápode. Essa aqui é uma figura também da cultura hindu. Peixe, braços, né? 2 braços, tá?
Então você já vai percebendo que não é tetrápode. E aqui é muito importante esse vídeo para mostrar o seguinte: essas pinturas são de muito tempo atrás, né? Período da Idade Média ou anterior à Idade Média. Nessa imagem de Nossa Senhora pintada, é possível ver que se a pessoa fez uma figura, olha, tá? De um objeto lá no céu que você vê bem aqui, ó. Preste bem atenção. Olha aqui, ó. E se percebe que o rapaz está olhando para esse objeto aqui, ó. O rapaz está bem aqui na figura, na imagem. Ele está olhando para cá. E pintaram Nossa Senhora com isso aqui, ó. Isso não é uma imagem falsa. Depois você pode pesquisar aí imagens com imagens religiosas com OVNIs, e você vai ver, tem um monte. E são muito antigas. 50, 80 anos atrás. Tá? Então, a gente já percebe que esse tema está intrinsecamente ligado a aspectos religiosos também. Tá? Quando vocês... a análise do sufixo extra da palavra extraterrestre, a relação do alto mais baixo, deuses versus homem, intemporal versus temporal. Os registros literários apontam que o universo poderá ser um inesgotável laboratório onde, observe bem isso aqui, civilizações superiores exercem por dom de origem a geratriz de outras civilizações menores ou paralelas à sua dimensão. Então, observe o que eu estou falando aqui para você. Quero agora que você venha aqui. Vem aqui. Civilizações superiores criaram civilizações um pouco inferior, tá? E é aquele conceito que eu venho dizendo. Elas estão dentro do universo Terra, mas separados por algumas coisas, seja por uma película dimensional, ou seja, por espaços realmente físicos, terras que nós não conhecemos, que nós não temos acesso. E quando eu falo que o universo Terra, para mim, o conceito é o seguinte: a Terra é maior do que nós imaginamos. E ela se expande, e o chamado astros que nós temos, os planetas, são extensões da Terra. Tá? Um conceito talvez difícil de se abordar, mas é aquilo que mais de apropriado eu acredito ser. Né? E de alguma forma nós estamos separados por alguma coisa. Tá? Que é isso que o texto aqui exatamente fala. Olha só. Laboratório onde civilizações superiores exercem por dom de origem a geratriz, quer dizer, eles começam a gerar outras civilizações menores ou paralelas à sua dimensão. Quer dizer, há uma dimensão fora da nossa, aonde seres superiores a nós nos geraram, nos criaram, nos plasmaram, e eu venho falando isso nos outros vídeos, tá? Mas que não estão propriamente dentro daquilo, da nossa dimensionalidade de percepção. Tá? Pelos mitos e literatura, porque as pessoas, quando chamam de mito alguma coisa, querem desmerecer, dizendo que aquilo é mentira. E mitos, em grego, não significa que a história é mentira. Tá? A origem primordial da raça humana pode ser de teor temporal, proposta por Darwin, ou intemporal, ou ainda
de interferência intemporal no temporal. Quer dizer, seres intemporais acessaram a nossa dimensão temporal e aqui fizeram as manipulações genéticas e as gerações das civilizações que vieram até nós, ok? Então, isso aqui seria uma interferência. E eu acredito muito nessa tese, que a tese do Darwin é completamente, hoje já é possível dizer que ele cometeu alguns erros. E a teoria da evolução de Darwin não responde a todas as questões. Tá? Deuses gerariam seu oposto paralelo, como reflexo da imagem, inserindo uma parcela da genética do intemporal no temporal, que é o que eu venho comentando ao longo dos meus vídeos, gente, e dizendo, olha, pessoal, o que houve foi, o que a Bíblia conta, o que as tabuletas da Suméria contam, são tipicamente interferência dos seres na nossa natureza. Quando eles chegaram aqui na Terra, já tinham vida existente. Então, eles fizeram manipulação genética nos humanos e, de alguma forma, colocaram nos humanos parte deles. E essa intervenção foi que deu um salto entre o Homo neandertal para o Homo sapiens. De alguma forma, ali houve um rompimento e até hoje não se sabe explicar como eles não encontraram o chamado elo perdido dessa evolução tão rápida em pouco tempo. Ok? Muito bem. Dito isso, é preciso que a gente, dentro desse vídeo aqui, deixa eu tirar a mãozinha daqui, a gente encontre essas definições, essas características. Porque nós precisamos ter claro na nossa mente e que nós precisamos definir antropologicamente, tá? E o que é um ser humano, que o conceito seria um ser tetrápode, de um conceito de não terrestre, de extraterrestre e de terrestres, ok? Esse vídeo aqui é o começo da história. Eu não sei como vai terminar. Eu só sei que meus vídeos são que nem CPI. A gente sabe como começa, não sabe como termina. Ok? E eu espero que você possa continuar curtindo nossos vídeos, se inscrevendo no canal, e aí a gente vai vir com outras coisas aí, vamos trazendo assuntos, vamos indagando, se perguntando e vamos ver aonde nós iremos chegar com tudo isso. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.